Olá, meu nome é Aida Bárbara e eu sou do canal Aida Bárbara Sem Limites. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Fabiana Rongo para um bate-papo super gostoso, super útil, que vai agradar a todas as mulheres e aos homens também. Fiquem até o final. Então, vamos dar início à nossa entrevista com a Fabiana, fazendo a primeira pergunta. Quem é Fabiana Rongo? Primeiro, um prazer estar aqui, Aida, obrigada pelo convite. A Fabiana Rongo é uma pisciana sonhadora que tem um trabalho muito pé no chão, e isso me exige que eu voe por outros caminhos para poder conduzir esse trabalho, que é o que paga as contas aqui em casa, conduzir esse trabalho, né, da maneira que tem que ser conduzido, né? Eu trabalho com o mercado financeiro, uma coisa que me exige muita concentração e conhecimento. Então, para conduzir isso da melhor maneira que eu posso, eu tenho todo um outro lado que me faz voar. Então, eu preciso dos sonhos, eu preciso das artes. Então, eu danço, eu escrevo, eu sigo por outros caminhos quando eu não estou trabalhando para poder tomar fôlego. Então, a Fabiana é essa pessoa que está sempre, sei lá, voando, sonhando, apaixonada pela vida e por tudo que ela apresenta. Ah, muito bom. E essa fase dos 40, falando, né, sobre o que faz uma mulher, né, que se não chegou aos 50, está chegando, ou já passou, enfim, né, eu sei que você está aí perto. Perto dos 48 já. Pois é. Existem limites para essa mulher que está chegando aos 50 ou que já chegou? Eu acho que não. Envelhecer né, é um mito. Eu falei, a gente tem que parar de achar que o que é velho é o que não tem valor ou não tem mais serventia, né? Quando eu falo para as pessoas que eu sou velha, brigam comigo. Ah, você não é velha. Eu falo, jovem eu não sou, eu já vivi 48 anos quase. Então, eu tenho idade. E isso não faz de mim uma inútil, a gente tem que parar de associar o que é velho ao que é inútil. Não é esse o caso, né? Então, tem gente que não sabe envelhecer. Não é fácil você olhar e falar assim, nossa, mas como que eu cheguei até aqui, né? Eu já tenho a cidade toda, eu ainda me sinto com 20 anos, só que com muito mais sabedoria e dor na coluna agora, né? Mas, assim, é incrível você adquirir essa bagagem, porque hoje eu olho coisas que eu sofri tanto, e com a idade hoje eu falo, por que eu sofri tão em vão, né? A idade traz um certo conforto, uma certa serenidade, né? A bagagem, ela não é só para ser pesada, ela é para te trazer o viver melhor. Eu acho que a gente tem que ir evoluindo, né? Senão, não valeu a pena. Eu sou encantada pela mulher que eu me tornei depois dos 40. Eu passei boa parte da minha juventude casada, né? Quase 15 anos de casamento, e me divorciei perto dos 40, e eu descobri uma Fabiana ali que eu não sabia que tinha dentro de mim, e que eu amo ser essa Fabiana muito mais, não que eu não tenha curtido ser aquela, mas a que eu sou hoje me encanta muito mais, assim. Então, eu acho que envelhecer, quando a gente encara como um ciclo natural da vida, só não vai envelhecer quem morrer antes, o que é triste. Então, eu prefiro envelhecer e a gente encarar com naturalidade e vamos embora. E já que você começou falando do seu trabalho, né? O que faz a Fabiana? Como ela se mantém? Que é uma das perguntas que eu provoco logo na vinheta, né? Vamos lá, Ida. Eu fui uma pessoa muito dependente de todo mundo a vida inteira, por comodismo. Eu nasci numa família que já estava estabilizada, né? Meu pai era imigrante italiano, passou fome, minha mãe também passou fome na vida, só que eu sou filha caçula. Quando eu nasci, ele já estava num lugar melhor, né, de onde ele partiu. Ele já estava numa vida de classe média, enfim. Eu era caçula e ele já podia me prover de bens materiais, enfim.
e muito amor, mas eu falo que ele me deixou de melhor, além desse amor e de bens materiais e tudo que ele me forneceu em vida, né, enquanto ele esteve aqui, até 6 meses atrás, ele foi consciência de classe, sabe? Entender que o mundo, aquele mundo que eu vivia não era o mundo de todo mundo. Então, ele me ensinou muito a olhar ao meu redor. Mas, enfim, e eu passei literalmente da mão do pai para a mão do marido, que também era um cara que tinha uma condição financeira boa e eu não precisava trabalhar e eu não quis trabalhar. Então, assim, eu era acomodada nessa situação, né? Até o dia que meu casamento acabou e eu tive que virar a mesa e falar, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu fui me virar, eu não trabalhava há 11 anos, e aí encontrei pessoas que deram uma oportunidade num ramo que não tem nada a ver comigo. Eu sou formada em turismo, sou totalmente de humanas, então era tecnologia para o mercado financeiro. Essas pessoas abriram as portas para mim e me ensinaram, foram me ensinando, e eu fui indo que nem uma doida, sem saber nada, aqueles nomes todos eram palavrões para mim. Hoje tem 9 anos essa história, desde que eu recomecei, e hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia para o mercado financeiro, uma outra empresa, eu fui passando por algumas, hoje eu tenho um nome no mercado, as pessoas me abrem portas, as pessoas me conhecem, me recebem, sou uma referência, olha que coisa, e eu vendo bancos, eu convenço o meu cliente a ter um banco. Então, eu tenho que entender muito bem aquilo que eu estou vendendo para ele, né? Então, um fundo de investimento que ele quer ter o banco próprio para oferecer para os seus clientes, é isso que eu vendo. Então, além de tudo, é um trabalho comercial, é um trabalho de consultoria, é um trabalho muito específico, mas é isso que hoje paga as contas aqui em casa. Olha que loucura, que guinada doida. Eu passei de trocar fraldas e ser a dona de casa, a esposa, bela, recatada e do lar, para ir para esse mundo masculino vender bancos. É o que eu faço. É isso que eu ia falar. Você passou de dona de casa para uma executiva, Exato. Né? E depois dos 40. Exato. Essa questão da idade pesou positivamente ou negativamente? Como você avalia? Muito mais positivamente, porque eu acho que eu falo que quando a gente chega nos 40, é um marco, não adianta falar que não, né? Quando você faz 40, você fala, caramba, 40, eu estou na metade da minha vida, né? Se eu for morrer com 80, que é a média aí, 80, eu estou na metade da minha vida. E nessa idade, mais do que saber o que você quer, você já sabe o que você não quer. Você já viveu algumas experiências que você já sabe que ali não encaixa. Então, hoje eu sei o que eu não quero para a minha vida. E aí eu pensava assim, agora não é uma questão de não agarrar as oportunidades. Qualquer oportunidade que me aparecer, eu vou ter que tentar e fazer isso acontecer. Então, eu não tinha tempo para reclamar. Ai, tadinha de mim, meu casamento acabou. Ai, meu marido me largou com um filho pequeno. Ai, meu Deus, logo eu, tão legal. Não, eu olhava e falava assim, eu vou fazer desse limão uma limonada. Eu vou mostrar para mim mesma que eu não sou só essa pessoa acomodada. Acabou o acomodado. O marido não existe mais, o pai já cumpriu o papel dele, eu não queria voltar para a casa dos meus pais. Eu falei, então eu tenho que fazer acontecer. Então eu já sabia que aquilo eu não queria mais. Aquilo funcionou até ali. Dali para frente eram outras coisas. Então foi difícil? Foi. Ganhava mal para burro, não pagava as contas, me endividei, mas eu não queria. Meu pai estava sempre ali, precisa de alguma coisa? Eu falava, não, mas estava devendo, estava cartão estourado, a conta negativa. Um dia eu peguei minhas joias que eu tinha do casamento e fui vender, porque eu falei assim, meu Deus, eu preciso de dinheiro, como que eu faço? Preciso comprar comida. E aí eu fui vender as joias. Eu vendi num lugar que comprava, era um quiosque no shopping até, de uma empresa que comprava. Eu vendi as joias, pagaram uma ninharia. Eu falei, dane-se, não uso, preciso comer. A hora que eles transferiram o dinheiro para minha conta, o banco pegou o dinheiro, cobriu o limite que estava estourado, pagou a dívida do banco, mas eu fiquei sem o dinheiro para comprar comida. Aquele dia eu cheguei em casa e eu chorei, porque eu falei, Senhor, por quê? Né? Me ajuda, me dá a luz, por quê? Então a vida foi... uma hora a vida cobra, né? Tudo que você fez até ali. Então chegou aquele momento que a vida estava, mas vai que você consegue.
E eu fui. E hoje eu estou num lugar mais calmo, né? No país que a gente vive, ninguém está bem financeiramente, a não ser quem, as grandes fortunas, que essas nunca tão ruins, mas eu estou muito melhor do que dali de onde eu parti. Mas foi por teimosia, por perseverança. Eu vou mostrar para mim mesma que eu posso. E a maturidade acabou te ajudando, então, nesse... Totalmente. Eu acho que a Fabiana, lá de 20 anos, não teria essa força. Talvez teria voltado com o filho para a casa dos pais. Olha, eu não tenho trabalho, vem aqui. Ali eu sabia que eu ia ter um prato de comida, né? Mas aos 40 eu falei, não, você está na hora de virar essa vida. Chega. E você falou da questão da tecnologia, né? Você foi justamente trabalhar com tecnologia, que é um desafio para muitas pessoas da nossa idade, né? E nós convivemos com isso com muita facilidade, né? Nós nos envolvemos, né? Porque tem também, além do trabalho, tem as redes sociais, né? Que inclusive a gente se conheceu através de Foi. Né? Então, a gente acaba derrubando todos esses estereótipos, né? De que, porque a pessoa chegou numa certa idade, ela vai ter dificuldade para lidar. E a gente faz mil coisas, a gente faz malabarismo, né? E, além de tudo, além das redes sociais, que eu até gostaria que você falasse um pouco, eu queria que você fizesse um link também com o seu blog e com o seu livro, seus livros, né? Tá aí com eles para mostrar, né? Aí, obrigada, Ida. A tecnologia, para mim, é um desafio. Eu trabalho com tecnologia, né? Então, mas é um desafio. Eu foco muito em aprender essa tecnologia que eu oferto no mercado, né? Como eu sou a vendedora, né? Eu sou a porta de entrada da empresa, uma empresa grande, né? Que lida com operações financeiras muito parrudas, né? Muito dinheiro envolvido. Então, eu tenho que saber aquilo que eu estou vendendo para o meu cliente, né? Eu tenho que ter seriedade naquilo. Então, na tecnologia que eu trabalho aqui, eu estudo, eu vou, pergunto, marco reuniões com os técnicos da empresa se eu não estou entendendo alguma coisa para eles me ensinarem. Então, agora, a tecnologia mais do dia a dia, às vezes a gente apanha, né? Então, às vezes apanho para mexer em algum site, alguma coisa, mas a gente é teimosa e vai ali, a gente não se rende, né? E pede ajuda para e vai fazendo. As redes sociais é aquela coisa, é um caso de amor e ódio, né? Assim, que nem o meu Facebook, ele foi crescendo. Eu tenho muito mais interatividade no Facebook do que no Instagram, por exemplo. Instagram, eu posto foto lá, mas eu não interajo muito. O Facebook eu fiz amigos, foi lá que eu te conheci, enfim. Então, ali aparece de tudo. Eu falo que é uma amostra grátis do mundo, né? Só que dá uma certa coragem para aqueles que, né, ao vivo não falariam certas coisas. Então, às vezes, dá uns estresse, dá uns ruídos de comunicação, mas eu não deixo de botar a minha opinião ou de me impor quando alguém chega na minha página com desrespeito, né? Eu não vou me intrometer na página de ninguém, mas nem todo mundo tem essa etiqueta de achar, né, de respeitar o espaço dos outros, né? E aí aparece também os engraçadinhos, aparece o que eu chamo de sniper de rede social, aqueles homens que atiram para todo lado para ver se acerta um alvo, uns snipers sem talento, né? Porque não acertam em nada, isso incomoda. Mas, enfim, eu acho que enquanto está divertindo, está trazendo mais pessoas legais do que pessoas chatas, vai. E eu uso para divulgar meu blog, como você falou, eu escrevo desde criança, e aí comecei escrevendo diário, essa minha alma que transborda, assim, essa alma pisciana, italiana, eu sempre, desde criança, uns 8 anos de idade, eu comecei a escrever tudo aquilo que vinha e que eu não conseguia lidar com aquilo, né? É o Fabianices, né? Exato. Aí eu tinha essa necessidade de escrever, e isso acho que foi me dando prática em escrever e colocar sentimentos para fora. Professora da escola elogiava minhas redações, enfim. E aí eu comecei a escrever pequenas coisas no Facebook. E todo mundo, você tem que escrever mais, você tem que escrever mais. Uma amiga de trabalho, lá em 2017, pegou e falou, você tem que fazer um blog. Aí eu falei, nem sei fazer isso. Ela falou, eu monto um blog para você, você só escreve.
E aí aquilo foi indo, fui divulgando, aquilo foi crescendo, as pessoas foram lendo, gostando, foi fazendo um certo sucesso, e aí eu conheci um amigo, jornalista, que falou, não, e ele tem livros publicados, ele falou, não, você escreve muito bem, vamos transformar esse livro, não vai deixar perdido lá na internet, né? E aí nasceu um livro, nasceu outro, acho que daqui a pouco nasce outro, e tá aí. E chama Fabianices, porque as minhas amigas sempre brincavam comigo que eu dessa coisa do viver no mundo da lua, viver sonhando. Então, quando eu falava alguma coisa, uma teoria, elas falavam, ih, aí, ó, lá vem ela com essas Fabianices dela, tá fabianando, hein? Tá fabianando. E aí ficou. Eu falei, todo mundo tem seu jeito especial de ser, né? O meu só foi batizado, e não foi nem por mim. E aí, como o livro é tão eu, tão as minhas histórias de vida, tudo isso aqui que eu estou te falando, eu conto um pouquinho, né, nos textos do livro, e aí ficou Fabianices. E aí eu falei, vai ficar. Ah, gostei, agora vai. Pode parecer meio egocentrado para alguns, mas não é. É pensamentos da Fabiana. E faz sucesso, né? Que eu acompanho lá, eu vejo que faz sucesso. E aí você tocou num ponto que eu acho que a gente não tem como fugir nesse momento que estamos no país, acho que no mundo, né? Que é sobre o assédio. E a gente sofre isso o tempo todo, e de várias maneiras, né? Ontem, inclusive, foi assunto no Jornal Nacional, você viu? Sim, sobre assédio moral no trabalho, no serviço público, que no caso é o meu caso, e eu, inclusive, sofri há pouco tempo. Mas tem esse assédio que é muito comum e está sendo muito normalizado, né? Muito entre aspas, não por nós, claro, mas que é o assédio na internet e de um modo em geral, né? Assédio intelectual, assédio moral, né? Assédio sexual, né? E eu percebo que você sofre muito com isso por conta até da sua maneira de se expressar, que é com o corpo, né? Que fala muito, e você é uma pessoa muito bonita, que chama atenção, né? E a gente percebe que os homens não se seguram, né, Fabiana? E isso incomoda não só você, que eu sei, como a todas que te cercam, porque a gente que acompanha também se sente incomodada. E é uma coisa que está acontecendo muito, né, no Brasil, especialmente, vou falar de Brasil, né, com muita frequência. Como você sente isso? Eu falo que isso, infelizmente, não é uma exclusividade minha, é que eu exponho. Eu boto a boca no trombone mesmo, porque eu me indigno e eu acho que a gente tem que expor, tem que falar sobre, mostrar que existe, porque essa história, é mimimi, odeio essa expressão, mimimi, desculpa o cacete, né? Só quem sofre sabe. Homens têm que parar de achar que o corpo de uma mulher é um convite ao desrespeito, não é porque eu estou de biquíni que eu estou me oferecendo, ou que eu estou numa bandeja, né? Tem que, eu falo, uma menina começou a ter corpo, ela saiu na rua, ela já tem que lidar com o psiu, gostosa. Quem precisa do corpo? Exatamente. Então, assim, então eu tento botar eles no lugar deles mesmo, eu nunca deixo um desrespeito passar impune, eu respondo à altura, e eu não sei se a gente tem melhorado, não, né? Tem um machismo estrutural aí, que eles acham que podem, e que está se mostrando aí, é como se a culpa do estupro fosse da minissaia, né? Também saiu de minissaia. Eu já ouvi de um amigo falando, você reclama tanto nas redes sociais, mas olha as fotos que você posta. Eu falei, oi, querido, né? Olha, eu falei, a prova, né? Você, um cara inteligente, me falando isso, né? E essa questão do assédio é muito... Você estava falando do assédio moral, né? No meu trabalho, nesses 9 anos, e eu lido muito com homens e executivos de grande poder aquisitivo, que mexem com muito dinheiro, nunca me desrespeitaram enquanto mulher no sentido de assédio sexual. Uma única reunião, que eu entrei numa reunião num banco, e quando eu saí, o cara me mandou, ele pegou o meu telefone no meu cartão, que eu dei na reunião, ele me mandou um WhatsApp assim...
quase enlouqueci quando te vi entrando na reunião com aquela saia, que pernas lindas. Assim, então, esse acho que foi o único desrespeito que eu tive comigo, mas se eu vejo com colegas, eu banco, né? Eu peito ali, mas esse foi o único. Mas eu já tive assédio moral, assim, de eu não ser promovida, apesar de todo o reconhecimento da empresa comigo, porque o meu chefe não promovia mulheres, né? Assim, ele não... Eu questionava ele por que o meu colega que entrou depois de mim tinha um cargo menor e eu que ensinei ele ganhava mais que eu. E ele, não, são posições diferentes, veja bem. E não, era puro. Aí depois, uma amiga minha que trabalhava na mesma empresa, super competente, nunca era promovida, saiu de lá, veio trabalhar comigo do lado de cá, está na empresa que eu estou hoje, e ela saiu, ele não fez nada para ela ficar, ele perdeu uma baita funcionária e ele promoveu o assistente dela a diretor. É homem. Então, assim, eu falei, eu não tenho outra explicação que não seja aquele corporativismo machista, né? Aquela broderagem ali, sei lá. Então, assim, eu via isso machuca, né? Porque você vê a sua competência. E aí você tocou a gente falando de assédio, né? Eu estou lembrando aqui que você tem um filho, homem, o Pietro, lindo de viver, né? Uhum. Que é um adolescente. E aí eu queria que você falasse, eu sei que a gente vai acabar abordando muitos assuntos, mas não tem jeito, né? Eu acho que é essa a ideia do canal mesmo, da gente conversar sobre vários assuntos e ver várias visões, né, de cada pessoa que eu for entrevistar. E eu queria saber como você faz com ele para que ele seja diferente do que é esse, né? Que hoje a gente sabe que o machismo é estrutural, né, na sociedade. E como você faz para que o Pietro seja diferente? A gente conversa muito, desde que o Pietro... Eu falo que o Pietro nasceu com 100 anos, né? Ele nasceu muito madurinho. Então, a gente sempre conversou muito sobre tudo, né? Quando eu me divorciei, ele tinha 6 anos de idade. Então, depois, ele era criança ainda, e aí ele tinha uma mãe solteira e que saía, né? Eu demorei um tempo para aprender a ser solteira, foi difícil ali. Eu levei 1 ano e meio perdida, achava, ninguém vai olhar para uma mulher divorciada com filho pequeno, né? Eu ainda não tinha olhado para dentro de mim com carinho. Mas quando eu descobri essa solteirice, esse novo mundo, e aí eu já estava aí com os meus 38 anos, né, quase à beira dos 40, então Pietro tinha que lidar com a mãe que saía, que namorava, né? Eu tinha muito cuidado em blindá-lo, né, dos meus relacionamentos que fossem relâmpago, que não eram duradouros, porque eu não queria que ele conhecesse cada hora um tio diferente, né? Não que a gente chamasse o cara de tio, mas assim, então eu sempre tive muito cuidado. E por outro lado, a gente sempre conversou muito. Quando ele foi entrando na adolescência, eu sempre dividia com ele as histórias que eu vivia, né? Dos caras, o que eu tinha passado, para ele ver que, né? Olha o que uma mulher passa, olha como os relacionamentos estão efêmeros, né? Sempre contando o meu lado e o do cara, né? Claro, não puxando sardinha para o meu lado, é lógico que eu sempre conto a minha visão e toda história tem 2 lados, mas eu sempre pude contar para o Pietro as histórias que eu passei, então ele acompanhou isso, né? Se ele vê a mãe passando por isso, ele entende que outras mulheres estão aí passando por isso o tempo todo. E nós somos uma família de mulheres, né? O Pietro é o primeiro menino da família depois do meu pai. Então, meu pai teve 3 filhas, ele tinha uma neta que já tinha 9 anos quando o Pietro nasceu. Então, ele é criado por mulheres fortes, né? A gente é um bando de mulher porreta. E eu conto muito para ele a história da minha avó, a mãe da minha mãe. Ela era casada, ela era filha de espanhóis e casou com um espanhol, meu avô, e ele bebia, ele era agressivo. E lá nos anos 40, quando a minha mãe tinha acho que uns 8 anos de idade, ela cansou de apanhar do marido
e pegou a filha debaixo do braço e caiu no mundo, largou o marido e fugiu, correndo o risco de ser uma mulher separada, com uma filha, né, no mundo, e ela foi. Eu falei, então, se a minha avó, nos anos 40, foi essa mulher que peitou o mundo e falou, dane-se tudo, que eu não mereço viver assim, e eu vou atrás da minha felicidade, mesmo passando fome, seja o que for, quem sou eu hoje para abaixar a cabeça para qualquer situação referente a amor, a desamor, a homem que não me respeita? Não vou. Falei, não, eu tenho sangue dessa espanhola aqui, né? Então, mas eu converso muito com o Pietro, e essas tias todas, as minhas irmãs, quando junta a rongaiada, a mulherada, ele tem muito essas referências. De vez em quando ele derrapa, e aí eu mostro para ele, eu falo, não é assim, olha, e ele ouve, né? E ele falou, olha, mãe, não tinha visto por esse lado. Então eu estou tentando deixar um homem melhor para o mundo, e acho que eu estou conseguindo, né? Ele é um menino que respeita muito as mulheres, e quando eu vejo que ele está puxando para um caminho errado, eu vem cá, vamos falar. Tenho certeza disso. Aí, bom, emendando, né, que você falou de relacionamentos, como como uma mulher, né, que passou dos 40, separada, né, divorciada, com filho, né, como ela se relaciona com o outro, né, um relacionamento amoroso, digamos assim. Né? Então, não é fácil por uma questão. Na nossa idade, todos temos bagagens. A não ser que você ficou lá sentado de braço cruzado, vendo a vida passar, né? Você foi só espectador da sua vida e não o ator principal, todo mundo tem bagagem. Depois dos 40, você tem relacionamentos desfeitos, você tem filhos, você tem problemas, você tem dívidas ou não, mas todo mundo tem bagagem. E hoje, nos relacionamentos de hoje, ninguém quer ajudar o outro a carregar a bagagem, né? Então, chegou com um filho pequeno, não quero. As pessoas fazem um roteiro, né? Basta ver, por que eu não tenho paciência para aplicativo de paquera? Já tive, já frequentei muito, conheci pessoas incríveis, mas cansei. Porque você olha lá e o cara, se tiver filho é não, se tiver tatuagem é não, se você é de esquerda não, se você... Você vê o que você está comprando um tênis, cara? Não, as pessoas barram, às vezes, histórias que podem ser incríveis, porque criaram um roteiro ali. Então, é isso. É difícil por conta dessa bagagem. As pessoas, às vezes, têm ciúme do passado. Se for ter ciúme de passado, gente, a gente está ferrado, né? Ninguém ficou numa redoma esperando o outro chegar. Então, é difícil hoje. Eu acho que a mulher tem muito mais compreensão e a mulher é muito mais acolhedora. O homem não. Então, ele vai trocando. E aí, eu sempre falei, chegou uma época que eu cansei tanto, que eu falava assim, acho que eu não sou namorável, né? Porque acho que eu tenho opinião demais, eu falo demais, eu tenho independência demais agora, que quando eu adquiri essa independência, eu agarrei ela como um tesouro tão grande que ninguém vai abalar essa minha independência, ninguém vai me botar freio. Eu acho que a gente vai caminhar juntos, mas freio eu não admito. Então, é complicado, porque o homem às vezes quer te colocar cabresto, né? Ele te conhece através da rede social, por exemplo. Ele acha lindas as suas fotos, até que ele seja o seu dono. Aí ele vai começar a implicar que os outros caras estão lá curtindo sua foto e estão falando que você é linda. Você me conheceu fazendo isso. E não é porque eu estou fazendo isso que eu estou te desrespeitando. Olha como eu lido com essa situação. Olhe lá se no comentário do lindo eu estou dando bola, né? Não, então, assim, é difícil. É difícil. 12 anos que eu estou solteira, eu tive 2 namoros mesmo, que cada um durou 6 meses. O Pietro era pequeno, tinha uns 8 anos, e ele não conseguiu carregar essa bagagem do filho, e ele casou com uma mulher de 20 e poucos anos, recém-formada, apesar dele ser um ano mais velho que eu, porque é mais fácil, pegou alguém que não tem bagagem, que ele vai lapidar ali do jeito que ele quer, né? E o outro, que foi em 2017, o último namoro mesmo, era um piloto, ele um dia se encheu o saco, acho que, sei lá, estava aí pelo mundo, me desmanchou o namoro por WhatsApp. Por WhatsApp, nunca mais vi a cara do cidadão, que frequentava a minha casa, conhecia meu filho.
por WhatsApp. É assim, as pessoas são descartáveis, é de um desrespeito. Eu acho que você tem que ter respeito para entrar na vida de alguém, né? Antes de ter certeza, envolver cachorro, gato, filho, tenha certeza que você vai ficar um período naquilo, que você quer aquilo. E para sair, tenha mais respeito. Ninguém precisa ficar onde está infeliz, onde não está conseguindo corresponder ao sentimento, mas tenha respeito, né? Você entrou pela porta da frente, não saia pelos fundos. Mas, enfim, então, Aida, está cada vez mais difícil. Eu sigo jogando a toalha, mas não me fecho. Se a vida me surpreende, eu embarco de novo. Vamos ir. Então, podemos dizer que Fabiana também é sem limites. Totalmente sem limites, Aida, totalmente não temos limites, Fabiana. Não, graças a Deus. Nada nos segura, não é? Sem limites, claro. Não vai ser o tempo, não vai ser nada que vai nos segurar. E esse papo está tão gostoso que a gente já está meia hora. Olha, que bom. Eu não estou vendo como terminar, mas eu acho que é bom a gente terminar. Eu falo demais. Dois. Fabiana, 2. Pode convidar que eu volto, sempre. Muito legal, eu não estou vendo possibilidade de cortar nada. Deixa eu, antes da gente terminar, eu preciso falar que eu estou aqui enfeitada com o colar da Ida, ó, coisa linda. Só que se eu levantar aqui, aparece, ó. Lindo. Eu estou sempre enfeitada com colares da Ida, porque eu sou fã. E ela quase me mata postando aquelas belezuras que ela faz. E eu queria ter muito mais, mas aos poucos a gente vai aumentando o estoque. Eu acho que o mais importante de tudo, né, Fabiana, é que eu adoro vender, e eu já sempre falo, né, hoje em dia, os acessórios não é mais uma renda extra, é praticamente, né, uma extensão do meu salário, mas eu acho que as relações me atraem mais. Quando eu faço uma propaganda que eu marco as pessoas ou que eu mando mensagem pelo WhatsApp, é tão legal o retorno que eu tenho das pessoas que falam, olha, estou acompanhando. Eu fico mais feliz até do que a venda em si. E realmente eu tenho feito muitas amizades boas e bacanas, né? Como a nossa, que, olha, rendeu esse papo tão gostoso. Foi uma delícia. Para mim, não estou me autoelogiando, estou. Não, mas é uma delícia. Foi muito bacana conversar com você mesmo, conhecer um pouquinho mais da Fabiana, né? E eu espero que a gente volte, porque ficaram assuntos pendentes. Sim, sempre que você quiser, convida. Eu falo, não me convida para falar, que eu adoro, eu não paro mais. Eu engato aqui, se deixar, eu falo até amanhã. Obrigada, Fabiana. Obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade, do seu tempo, que eu sei que é corrido, né, precioso. Obrigada pela sua simpatia. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa entrevista. Eu que agradeço, Aida. Até a próxima e a gente se vê aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, a gente está sempre se falando, mesmo que a distância. Aqui no Rio. Isso, eu vou para o Rio, já te falei, aí eu te visito, a gente se visita. Um beijão, Aida, tchau. Esse foi o nosso vídeo de estreia do canal Aida Bárbara Sem Limites. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com as amigas, convide as amigas a se inscreverem também. Deixe suas impressões, seus comentários, suas ideias, sugestões, que nós vamos ler tudinho. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem o site da Fabiana, os livros que ela já escreveu, tudinho para vocês. Um grande abraço, obrigada pela companhia, até a próxima.